convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui em 3 versículos que nós faremos a leitura. João capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. João capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Nos diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do Teu Espírito para as nossas vidas. Ajuda-nos na compreensão destas verdades. Oramos sinceramente no nome de Jesus. Amém. Esse texto bíblico, ele se encaixa num contexto maior do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E você pode, em todo o capítulo 4, ver esse encontro dele e os desdobramentos dessa fala de Jesus para essa mulher. Avaliando historicamente, o próprio encontro de Jesus com essa mulher já seria, assim, algo revolucionário. Pelo menos por 2 razões. Primeiro, porque Jesus estava conversando sozinho com uma mulher. E isso não era permitido a um judeu, ainda mais sendo Jesus conhecido como um mestre e como alguém público. E a segunda razão, que tornaria esse encontro ainda mais inusitado e improvável, era o fato de que aquela mulher era samaritana. E os samaritanos tradicionalmente eram desprezados pelo povo judeu, justamente porque eles foram aqueles que permaneceram na terra de Israel quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. É importante lembrarmos que os que foram levados para a Babilônia foram aqueles que compuseram o grupo de Daniel, por exemplo. Daniel, os seus amigos, aqueles que foram para lá, eram jovens, ou eram nobres, ou eram pessoas com maior grau de influência, ou com possibilidades de contribuir. Então, uma parte foi levada cativa, todo o lugar onde o povo habitava foi saqueado, e muitos, então, permaneceram na terra, sem riquezas, com uma possível, uma pretensa desordem instalada, porque o governo havia sido rompido e um juízo havia sido lançado sobre esse povo, e eles, então, tiveram que se associar a povos que viviam próximos. Então, aqueles judeus enfraquecidos começaram a se misturar com outros povos para que pudessem se manter vivos e perpetuassem ali. E esse encontro dessa mistura que aconteceu, quando o povo, então, de Israel, que foi levado para o cativeiro, volta para a sua terra, se depara com aquele povo que já não é o mesmo povo. E, então, eles se confrontam com o fato de que os que haviam ficado na terra estavam misturados. E os que haviam ido para o cativeiro da Babilônia, justamente pelo seu rigor e o seu desejo de não se deixar misturar, e isso a gente vê claramente no livro de Daniel, por exemplo, quando, por exemplo, a gente vê lá que os jovens, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, eles foram estimulados a comer das finas iguarias do rei, e eles disseram que não, a gente não quer, façam um teste conosco, nos deixe comer verduras, legumes por um tempo e depois nos compare com os demais e veja como que a gente vai ficar.
E então assim foi feito, e realmente eles estavam mais fortes e mais capacitados do que os outros que se alimentaram das finas iguarias do rei. Então, aqueles que foram para o cativeiro, eles tiveram esse cuidado excessivo, até muitas vezes, de não se misturar. Em que pesem algumas outras coisas, eles aprenderam largamente com os babilônios, como, por exemplo, a arte dos negócios, né? E aí também eles passaram a negociar, né, pedras e tudo mais. Então, assim, uma parte não foi misturada, outra sim, né? E é impossível, depois de você ficar lá 70 anos, num cativeiro, você não trazer junto ali na bagagem alguma informação, alguma influência. Então, como nós estávamos mencionando aqui, essa segregação que existia do judeu em relação ao samaritano era frequente. Por isso que Jesus tem esse encontro com a mulher samaritana, por isso que Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano, porque constantemente esse tema ele vai ser retomado. Constantemente essa temática ela vai estar presente. O fato de um povo rejeitar um outro povo que, na verdade, não era tão distante assim, podendo ser chamado, então, até de irmão. Mas o fato é que aquela mulher ela estava ali, estava para se servir de água, estava com a sua necessidade exposta, e eles tinham até uma consciência, e ela mesma diz, né, que quem havia cavado aquele poço, o seu patriarca, um patriarca que era comum, e ela então, quando Jesus fala para aquela mulher de que ela precisava beber de uma água que ela não tornaria a ter sede, qual é o primeiro pensamento dela? Poxa, olha o trabalhão que eu tenho que ter aqui toda vez que eu preciso de água. Eu tenho que subir aqui, pegar esse cântaro, jogar um balde lá embaixo, puxar água, botar no cântaro e voltar para casa. Se ele me dá uma água dessa, que maravilha, não preciso mais vir aqui. Está resolvido o meu problema. Mas é evidente que o que Jesus estava propondo àquela mulher era uma revisão de vida. E a água que Jesus estava falando para aquela mulher não era uma água física, e sim uma água espiritual. Tal qual aquele nascer de novo, o lavar regenerador do Espírito que Jesus propôs a Nicodemos em João 3 e que culminou em João 3,16 com a confissão, né? Ou com aquela fala, melhor dizendo, de Jesus em que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o interesse de Jesus em oferecer a água viva era de dar uma água que saciava toda a sede espiritual daquela mulher, a sede de Deus. E aquela mulher, ela vivia um drama existencial, e você percebe isso no versículo 17. Aquela mulher, Jesus diz, no versículo 16, vá e chame o seu marido, e volte aqui. E naquele momento surge um fato ali, porque aquela mulher diz, eu não tenho marido. E aí então Jesus diz, não, de fato você não tem, porque você já teve 5 e esse que você está agora não é o seu marido. Então aquela mulher, ela tinha de fato uma sede, que era então manifestada e era representada nos muitos relacionamentos que ela vinha tendo ao longo da sua vida. E como a gente pode, de fato, comparar esse texto com a realidade humana dos nossos dias? Porque o ser humano continua ainda sendo este ser insaciável, desejoso sempre de ver aniquilado o seu desejo por algo que ele muitas vezes nem sabe o que é. Aquela mulher, ela tinha uma sede que ela nem mesmo ela conseguia explicar, e que Jesus diz, olha, a sede que você tem está, por exemplo, manifestada no fato de que você se relacionou muitas vezes com muitos homens e você ainda não conseguiu resolver a sua vida. A sua sede está no seu problema, na sua dificuldade em se relacionar com pessoas. Jesus, portanto, estava oferecendo essa água para ela. Uma água que purificaria o seu coração, sujo, empedernido,
num coração cheio de vida, cheio de graça, de esperança e fé. Uma água que também trouxesse alívio às dores daquela mulher, às aflições, ao sofrimento. Uma água que oferecia a vida eterna. Só que, claro, como dissemos, aquela mulher tinha um outro propósito. A água que saciasse a sua sede física, a água que possibilitasse a ela, menos esforço físico, uma água visível, palpável, que ela pudesse ver, beber e constatar o poder milagroso dela. Então perceba que é exatamente isso que nós, seres humanos, essa é a grande luta da nossa existência. É a nossa equivocada percepção de Deus. De nós acreditarmos que Deus tem a nos dar algo que é meramente material, quando, na verdade, aquilo que Deus tem a nos dar é espiritual. O encontro da mulher samaritana com Jesus representa a grande crise da humanidade. A dificuldade que o ser humano tem, reitero aqui, em olhar para Deus e dizer, Ele tem vida, mas uma vida que ultrapassa a materialidade, que ultrapassa aquilo que é sensorial, que pode ser tocado, e que pode acontecer, e que pode se traduzir em mudança de vida e de comportamento. Ontem, nós tivemos a reunião do presbitério, durante o dia, e eu precisei sair mais cedo da nossa reunião, porque na sexta-feira à noite, o meu tio faleceu, né, casado com a irmã do meu pai. Um fato muito curioso, né, porque ele faleceu exatamente um ano depois do irmão do meu pai ter falecido, né? E então, assim, foi uma coisa que, claro, choca, né? Que nos abala, que mexe muito. Meu tio foi presbítero da Igreja do Estreito, foi diácono, alguém que, de alguma forma, sempre esteve presente na nossa vida, né? E ele foi jogador do Figueirense, né? Há mais de 60 anos atrás. Ele foi protagonista do famoso Gol do Galho, né? O Gol do Galho. Na época em que o campo do Avaí era no Adolfo Konder, ali onde é o Shopping Beira-Mar hoje. E ali cercava, ao redor do campo, uns eucaliptos, umas árvores ali. E naquela época, futebol era raiz, né? Mas é raiz mesmo, assim. Então, aquilo que a gente vê hoje na Copa, jogador chuta a bola, vai lá para a arquibancada e nem se pensa mais na bola, porque tem umas 200 ali, isso não acontecia naquela época. Então, quando a bola sumia, tinha que esperar achar ela para continuar o jogo. E numa daquela, deram um chute e a bola ficou agarrada lá em cima num galho de árvore. E o povo ficou esperando a bola descer. E numa daquela, a bola caiu e o meu tio aproveitou e deu o chute e fez o gol. Gol do Galho. Né? Isso é conhecido aí, pessoal que... Né? O Fernando já deve ter ouvido isso, pessoal aqui da cidade. E ele era conhecido como Zé Costureira, por causa dessa habilidade que ele tinha de... Né? Inclusive, o site do Figueirense, até a Renata estava mostrando hoje, colocou lá, publicou uma nota de pesar, né, pelo falecimento dele. Lomaia, era Lomaia, né, José Silva Lomaia, mais conhecido como Lomaia, né, popularmente. E para a gente, em casa, tio José. Mas aconteceu um fato muito interessante, assim, porque, novamente, toda a nossa família estava reunida, e era praticamente só a nossa família, né, que estávamos ali, e a gente teve aquele momento de ministração da palavra, de conversa. E uma das coisas que sempre voltam, né, e que voltaram ali, depois até a minha prima, conversando, colocou, né, eu sempre reitero isso nessas horas, sobre o legado, aquilo que se deixa. Né, porque legado não é representado por algo material, né, não é um legado material, não é uma herança, não é uma riqueza, mas é a história, é o conhecimento,
são aquelas coisas que são semeadas no coração humano e que passam a existência. E, incrivelmente, eu estava depois, na hora da saída, conversando com meu pai, com a minha mãe, depois conversando com a Renata em casa, eu disse, olha, foi um dos primeiros sepultamentos que eu fiz, em 20 anos quase de ministério, que tinha mais sorriso do que lágrima. Porque as lembranças boas, engraçadas, inusitadas, as histórias para se contar da família eram tantas, e a esperança da vida eterna estava tão presente, que aquele momento ali se transformou em uma celebração da vida. Olha só que coisa interessante. Do lugar do pranto, houve uma mudança para a celebração da vida. Eu disse, isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Porque no lugar da lágrima, você vê o sorriso. E pela primeira vez, porque quando a gente vai no sepultamento, por mais que não seja, nós pastores temos isso também, a gente sempre se emociona, sempre mexe com a gente, porque a gente compartilha com a família, com as pessoas, as dores daquele momento. Então, nunca é algo simples, nunca é algo fácil. Mas, de forma muito interessante, aquele momento ontem marcou, e a gente sabe, de toda a dor e o sofrimento da partida, da separação, mas o que eu ouvi dos primos e da tia e de todos que estavam ali era que aquilo ali tinha sido algo muito bom, um momento muito positivo, de muito consolo e até alegre. Então, eu vejo que é exatamente isso que o reino de Deus ele traz para a nossa vida. E é essa mudança que Jesus estava propondo para aquela mulher e que ela não estava entendendo. Que a água que Jesus tem para nos oferecer não é uma água material, que a mudança que nós precisamos efetivamente enfrentar e nos deparar ao longo da nossa caminhada, ela tem relação com a nossa mudança de cosmovisão, da vida que nos cerca. Mas uma vida, claro, mais sensata, responsável, prudente. E conhecer o Evangelho da graça de Cristo é tomar, literalmente, posse dessa consciência, de que eu me torno também responsável, de que eu, usando aqui até as palavras do jovem aqui, Emanuel, de que eu posso ter recebido esse Evangelho por herança, mas que eu preciso também dar esse passo de fé em direção a Cristo, e que se Ele morreu por mim na cruz, o mínimo que eu tenho que fazer é ser seguidor dEle, e traduzir com a minha vida aquilo que significa ser um discípulo de Jesus. E é isso que o Evangelho tem me ensinado, e que eu tenho lutado diariamente, na minha vida, no meu coração e dentro da minha casa. Que eu consiga me afastar daquelas coisas que insistem demais em dizer, a vida é isso, é aquilo que você toca, é aquilo que você vê, e não é. Porque todas as vezes em que Deus nos abençoa e nos presenteia com determinadas coisas, até mesmo materiais, é quando o nosso olhar sobre aquelas coisas é deixado de lado e o nosso foco se volta apenas àquilo que é espiritual. O cuidado da nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos, do nosso relacionamento, o cotidiano da nossa existência. Então, essa é a grande verdade que eu gostaria de deixar para os irmãos e para as irmãs essa noite. As verdades de que esse Evangelho, ele propõe uma salvação eterna, porque o mundo, ele vê a dimensão do terreno, do horizontal. Jesus nos propõe uma vida abundante. O mundo, ele vive em insegurança e medo constante, e cada vez mais. E eu acredito, irmãos e irmãs, de que mais da metade do medo que o mundo esteja vivendo nesse instante seja causado por um
uma figura, uma coisa material que está muito presente nas nossas vidas, mas que pode ser um momento de distração, mas pode ser também um momento de grande problema, que a gente chama de redes sociais. As redes sociais, elas enchem o nosso coração, elas, usando uma expressão aqui bem assim comum, elas pilham a gente. Porque você vai lendo coisas, você vai vendo coisas, e aquilo, sem você perceber, vai te causando uma ansiedade. Então, essa também deve ser uma coisa que a gente deve lutar e filtrar, né? Eu sei que é difícil, porque por isso que você curte. Você não curte só para dizer que você gostou daquilo, mas quando você curte alguma publicação, você está ajudando o algoritmo a refinar as opções e a passar mais coisas daquilo que você tem curtido. Então, quanto mais coisas a gente curtir sobre um mesmo ponto, uma mesma realidade, mais imagens sobre aquilo vão vir para nós, porque essa é a dinâmica do algoritmo. Esse é o propósito, né, dessas inteligências artificiais. Então, essa é uma reflexão que eu trago para todos nós, inclusive para mim também. Porque todos nós aqui, ou quase todos aqui, eu imagino, a gente tem rede social. E rede social inclui o WhatsApp também, viu? Inclui o WhatsApp também. Não é só Instagram, não é só Facebook, não, e hoje é Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e por aí vai. É uma caçambada de rede social, né? Mas a gente precisa, sim, pensar nisso. Então é isso, irmãos. Nós precisamos, como crentes em Jesus, rever o nosso encontro com Ele e reaprender as nossas prioridades, compreendendo essa importante mensagem que Jesus deixou do encontro com essa mulher. Jesus queria apresentar a ela vida abundante, e que a sede dela fosse saciada, mas não por uma água física, mas por uma água espiritual. Que o Senhor nos ajude nesse propósito e que a gente possa ser saciado dos nossos mais profundos anseios, com esse cuidado com a nossa espiritualidade, com a nossa vida, com a nossa família, e assim a gente possa continuar seguindo, dando valor àquilo que de fato é importante para nós. Amém?